Crescimar a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para o ápice de nossa fé, nós lembramos de um amor tremendo e extraordinário por nós, a ponto de dar a vida de seu próprio filho. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus exige de Abraão aquilo que ele mais gostava, o seu próprio filho, da qual o próprio Deus tinha prometido que da descendência desse filho seria tão numerosas como as estrelas do céu e a areia do mar. Logo, nós olhamos que mais tarde isso vai acontecer com o próprio Deus. Dá o seu Filho único por amor a cada um de nós. E esse Filho, vindo a este mundo, a palavra se fez carne, no seio da benditíssima Virgem Maria. Bendito o seio que te carregou, disse aquela mulher. Ele vem morar entre nós, vem doutrinar a sua igreja. Na sinagoga de Cafarnaum, quando nós olhamos, nós vemos quão difícil foi aquela pregação. A ponto de todos irem embora. O que seria da igreja apostólica se tivesse dado no pé? Quando nós paramos para analisar a pregação eucarística, a pregação da salvação, a centralidade que ele agora está colocando sobre a sua igreja e dizendo: este é o centro salvífico, isso é o dom salvífico. O primeiro Papa, sem entender nada disso, posso até não compreender, mas eu sei que isto é, ou seja, que só tu tens estas palavras de vida eterna. Logo, Pedro, intrépido, dizendo que isto foi, ou seja, que isto é palavra de vida eterna, porque nessa palavra pregada por Jesus, não é como aqueles deturpadores das heresias atuais dizem: olha, a Bíblia Sagrada é palavra de vida eterna. Não. Porque Pedro, o primeiro Papa, disse: isto é palavra de vida eterna. Quando Pedro estava dizendo para Jesus: tu tens as palavras de vida eterna, Pedro estava se referindo à pregação na sinagoga de Cafarnaum. Veja que é a tradição, o viva voz, o cara a cara é palavra de Deus. Presta atenção. O que Jesus acabara de pregar na sinagoga de Cafarnaum, isto é palavra de Deus. Eu vejo as discussões, os debates entre hereges. Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Sem a igreja nós não teríamos Bíblia. Quando nós olhamos para o Evangelho, o capítulo 8, por exemplo, de João 51, Jesus disse: em verdade vos digo, quem guardar minha palavra jamais verá a morte. Nós achamos que Jesus está falando da palavra da Sagrada Escritura. Jesus não está falando da Sagrada Escritura. Logo, quando Jesus disse: quem não guardar minha palavra, quem não viver minha palavra, o contrário, achará a morte. Essa morte é a condenação eterna. E logo nós vamos ver que nessa palavra que Jesus fala, meu querido irmão, minha querida irmã, está embasado o pecado de apostasia. Oh, irmão, agora você descobriu a América. Amados, eu não descobri a América. Mas quem estuda as Sagradas Escrituras, como muitos apologetas estudam, vai compreender o sentido real daquele verso. Veja comigo o que disse Jesus. João capítulo capítulo 8, versículo
51. Repare o teor desse verso. Aliás, não é João, Arthur e Lucas, meu Jesus. Quando Jesus, meu querido irmão, fala sobre esta palavra dele, ele não está se referindo às Sagradas Escrituras, a isso aqui que está escrito, que viria mais tarde a ser escrito. Olha só. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Quando nós olhamos para essa palavra, quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Claro, quando nós estamos falando da Bíblia, estamos falando do Novo Testamento. Nós não estamos falando da Torá, do Tanakh, da lei mosaica. Não, estamos falando do Novo Testamento. É óbvio que a igreja veio primeiro. E que da igreja, da própria mão dos membros da igreja, vieram os escritos. A tradição escrita. Então, quando Jesus diz aqui, quem guardar a minha palavra jamais verá morte, ele não está referindo-se à escrita. Ele está referindo-se à palavra oral que vai estar, ou seja, a palavra, a tradição que vai estar na boca de sua igreja. E por que, irmão, você descobriu que isso aqui é um pecado de apostasia? Veja, porque quando nós não guardamos a palavra que está na boca dessa igreja, nós não seguimos, nós a rejeitamos. Olhemos para Lucas 10,16. O que é que diz? Eis que vos envio, quando ele está enviando a igreja, preste atenção. Eis que vos envio, quem vos ouve é a mim que ouve. Olha o que vem, olha a apostasia agora. Quem vos rejeita é a mim que está rejeitando. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Meu querido irmão, o apóstata, ele refreia, ele bloqueia tudo aquilo que é pregado e ensinado pela igreja de Jesus Cristo. Pela igreja fundada por ele. Aí está o apóstata. Hoje, vemos muitos dentro da igreja que assumiram, ficando dentro da igreja, o ser apóstata. Irmão, você agora está tocando numa ferida pesada, sim. Só olharmos para dentro da igreja pessoas que não aceitam o sacramento da confissão, mas se dizem católicos, que está na missa todo domingo, semanalmente, não aceita o sacramento da confissão. Será que existe perdão fora da confissão? Quando olhamos para João capítulo 12, versículo de 21 a 23, se vocês não perdoar, não serão perdoados. Então, quando não recebe o perdão da igreja, a absolvição dos pecados não tem como ser perdoado. É Jesus que está dizendo. Não sou eu que estou criando palavras. É o próprio Jesus, ele é claro. Ali está o sacramento da confissão. Quando ele institui, recebe o Espírito Santo, dá o Espírito Santo à sua igreja para absorver pecado, para perdoar os pecados. Então, logo quando uma pessoa rejeita a confissão, ela já é uma apóstata, mesmo estando dentro da igreja. Aí vai para a fila da comunhão receber Jesus cheio de pecado. Ah, porque, irmão, eu não confesso pecado a um, eu confesso diretamente com Deus, viva voz. Aonde é que é viva voz? Aonde foi que o braço de Deus baixou na tua cabeça e disse, eu absolvo dos teus pecados? Se esse Deus deu a autoridade para a sua igreja fazer isso, aqui, neste mundo. Por isso, o que ela liga está ligado no céu. Logo, esse pecado de rejeição, quem rejeita a igreja e a mim que está rejeitando, é a apostasia. Por isso, ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Se alguém guardar os ensinamentos dessa igreja, que ela ensina, terá o quê? A vida eterna, porque não terá morte. Essa morte aqui é a condenação ao inferno. Então, logo nós vemos como está óbvio, como está claro a maravilha, não é, esplêndida do ensinamento de Cristo na sinagoga de Cafarnaum. Pedro dizer, tu tens palavra de vida eterna. Mas onde era que estava a Bíblia de Jesus? Se não tinha nada escrito. Meu querido irmão, era tradição, o viva voz. Nós precisamos assumir isso em nossas vidas.
E como é maravilhoso quando nós nos deparamos com essa riqueza da nossa fé, centralidade de nossa fé, a Eucaristia. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Logo aqui, nós encontramos este único pão que faz que nós sejamos os membros do corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o catecismo, meu querido irmão, falando dessa Eucaristia, desse corpo, no parágrafo 2837, 1889 da página, vai dizer: a Eucaristia é o nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Aleluia! Que lindo, que maravilhoso! Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis a cada dia na igreja, nos hinos que são cantados por vós mesmos. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. Olha só, entendendo a pregação de palavra de vida eterna na sinagoga de Cafarnaum, quando está relatado no capítulo 6 de João, não é? Do versículo 51 e 58, falando de sua carne e de seu sangue, a Eucaristia. Pai, o Pai do céu nos exorta a pedir como filhos do céu. O pão do céu, Cristo, é Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levantado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para a eternidade. Aí está o pão celeste. O 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Aí está o pão celeste. Porque é pão de vida eterna, sua carne e seu sangue. Por isso eu sempre dou conselho em pregações, exortando a conversão, o abandono dos vícios, do pecado, para buscar o sacramento da confissão e ter comunhão com Ele. Entrarei em tua casa, cearei contigo, cearemos juntos, como os discípulos de Emaús. Convidaram o mestre para entrar na sua casa. Não é? Nós podemos espiritualmente olhar que nós precisamos nos limpar, nós precisamos examinar-se o homem a si mesmo. Diz o próprio apóstolo São Paulo pelas Escrituras, 1 Coríntios 11, 27, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe, sem considerar o corpo do Senhor de qualquer jeito, cheio de pecados, sem se arrepender, ou seja, sem buscar a confissão, meu querido irmão, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Diz a Sagrada Escritura no versículo 28, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Veja o perigo da apostasia que nos leva à condenação. A minha palavra, guardada, jamais incorrerá a condenação sobre este. E essa é a palavra que a igreja nos ensina. É a palavra que a igreja extrai da seiva que é Cristo para mim e para você, nos dando esse alimento do fruto da árvore da vida, sua carne e seu sangue. Mas hoje as pessoas olham para essa vitrine do mundo, de tantos estarem aprotestanzados, suas mentes confusas, seus cérebros em tempo de explodir, não sabem mais qual é a mão esquerda e nem qual é a mão direita. Assim que nós vemos muitas pessoas, porque eu atendo muitas pessoas e elas se encontram nessa situação. Pessoas perguntam para mim, irmão, já não sei mais qual é a fé certa.
E eu digo para ela, a fé certa é aquela fé da qual as Escrituras estão nos mostrando, do qual tem uma tradição de 2000 anos, nos mostra a salvação, e está de acordo com tudo aquilo que as Escrituras narram, que mostra as Escrituras. Quando essa pessoa tem uma pequena crença na palavra de Deus, quando tem pequena crença na palavra de Deus, nós evangelizamos essa pessoa, e essa pessoa diz, irmão do céu, eu não conhecia isso. Agora, a luz se acendeu no meu coração, na minha mente, e meus olhos podem enxergar. E se Deus quiser, queremos dar aula de catequese. Catequese, nem que seja na pastoral do batismo, mas vamos catequizar, porque os nossos irmãos e irmãs necessitam da instrução, da palavra de vida eterna, que Jesus disse, guardada jamais verá morte. Meu querido irmão, aqui está. Nós formamos um só corpo, e é na Eucaristia. Cristo, pão vivo, descido do céu, moído na cruz do Calvário, colocado no forno do sepulcro, e agora ele está na igreja. Pão de vida eterna. Trabalhemos para ter comunhão com este pão de vida eterna, porque sem ele nós não vamos nos salvar. Leia na sua Bíblia, João capítulo 6, do versículo 51 ao versículo 58. Medite com cuidado, leia devagar, meditando, recebendo no seu coração, e você entenderá que fora disso aí não existe salvação. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.